A guerra entre Israel e Irã está agora entrando em seu terceiro dia. E o desenvolvimento mais importante que está acontecendo neste exato momento é Israel estabelecendo controle total sobre o espaço aéreo do Irã. Eu originalmente planejava dizer que essa ação abriria várias opções estratégicas para Israel. Mas após o ataque do Irã nas últimas horas, já está claro qual caminho Israel escolheu. E isso marca o começo do fim para o regime iraniano. Antes de explicar isso, é importante destacar que Israel conta com o apoio do Ocidente. Está recebendo respaldo dos Estados Unidos e também das principais potências da Europa Ocidental, Grã-Bretanha, França e Alemanha. Infelizmente, esse tipo de apoio não pode ser considerado garantido nos dias de hoje. Nos últimos meses, vimos críticas severas da Europa Ocidental em relação a Israel. Mas agora, neste momento da verdade, o Ocidente está ao lado de Israel. E é encorajador ver que, quando realmente importa, o Ocidente entende o quão perigoso seria para uma ditadura islâmica fanática que aterroriza seu próprio povo possuir armas nucleares e milhares de mísseis. No mundo de hoje, até isso já merece um agradecimento. O desenvolvimento mais significativo nas últimas 24 horas foi a absoluta supremacia aérea da Força Aérea de Israel sobre os céus do Irã. Se você está acompanhando as notícias, pode pensar que a principal história são os foguetes sendo disparados de um lado para o outro. É nisso que as manchetes em Israel estão focando. E sim, claro, isso é importante, e vou explicar o porquê em um momento. Mas para realmente compreender o quadro completo, é preciso entender que o evento central aqui é o controle de Israel sobre o espaço aéreo do Irã. Desde meados da década de 1960, a estratégia militar de Israel sempre foi primeiro conquistar o domínio dos céus. Só então as forças terrestres podem operar com segurança sob cobertura aérea. Não é segredo que a parte mais forte das forças armadas israelenses é a força aérea. Para você ter uma ideia de quão boa ela é, vou te contar algo pessoal. Quando me alistei, queria ser piloto. Teatro era meu primeiro amor antes de eu descobrir como as garotas são divertidas. Mas a Força Aérea de Israel olhou para mim, riu na minha cara e disse: "Você é mediano, nós só aceitamos os melhores." E foi assim que acabei em tanques. De qualquer forma, o primeiro grande teste dessa estratégia de poder aéreo veio na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Em apenas 3 horas, Israel eliminou as forças aéreas do Egito e da Síria, abrindo caminho para uma vitória decisiva. 6 anos depois, na Guerra do Yom Kippur, o Egito se equipou com mísseis antiaéreos que causaram danos significativos à Força Aérea de Israel. Claro, houve inúmeros outros eventos militares entre 1973 e hoje. Mas a abordagem central não mudou. Eliminar as ameaças às nossas aeronaves e, em seguida, usar a superioridade aérea para dominar o campo de batalha. E foi exatamente isso que aconteceu no Irã. Primeiro, Israel destruiu os sistemas de defesa aérea do Irã. Depois, a Força Aérea de Israel passou a atacar os dois principais alvos definidos pelo governo: o programa nuclear do Irã e sua capacidade de mísseis balísticos. Essa missão ainda não foi concluída. O Irã é um país enorme, então vai levar mais alguns dias até que Israel consiga atingir a maioria desses alvos. Este vídeo foi originalmente planejado para discutir o momento em que Israel alcançou a superioridade aérea e as opções estratégicas que poderiam se abrir. Mas no Oriente Médio, as coisas acontecem rápido. E agora está absolutamente claro em que direção Israel está seguindo: a destruição do regime islamista no Irã. Espero que Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, tenha aproveitado o café da manhã, porque há uma boa chance de que ele não chegue até o DNA. Para entender por que esse caminho está tão claro para Israel, é preciso compreender o que aconteceu nas últimas horas. O Irã lançou centenas de mísseis contra centros populacionais civis. Relatórios iniciais sugerem que dezenas de israelenses foram mortos, incluindo crianças. Isso é uma linha vermelha para Israel. Até agora, como eu disse, Israel só atacou alvos militares no Irã, não foi lançado um único míssil com a intenção de atingir civis.
O Irã tinha uma escolha. Eles poderiam ter atacado bases militares israelenses ou instalações nucleares. Mas, em vez disso, escolheram disparar contra civis. Se você olhar para a cobertura da mídia internacional, essa distinção não existe. E eu realmente não quero ser aquele cara que diz: todo mundo está mentindo para você e só eu estou dizendo a verdade. Mas todo mundo está mentindo para você e só eu estou dizendo a verdade. Bem, talvez não mentindo, digamos, distorcendo e manipulando. Olhe para a CNN. Irã e Israel trocam ataques enquanto o conflito se intensifica. E a BBC. Irã lança nova onda de mísseis contra Israel, enquanto a Força Aérea Israelense ataca alvos em Teherã. Essas manchetes são exatamente o motivo pelo qual as pessoas não entendem o que está acontecendo. A partir desses títulos, parece uma simples troca de tiros. Israel atira, o Irã revida, e é só isso. Mas para Israel há uma diferença enorme entre atingir alvos militares e atacar civis. E é essa diferença que vai determinar o próximo passo de Israel. E claro, a manchete mais desonesta vem dos meus amigos do Nós Amamos o Terror, também conhecidos como Al Jazeera. Choque, medo em Teherã após Israel bombardear áreas residenciais militares. Espera um segundo, eu não acabei de dizer que Israel não está mirando em civis? Mas a Al Jazeera está afirmando o contrário, que Israel está bombardeando bairros residenciais. Então, quem está dizendo a verdade? Vamos olhar o próprio artigo deles. Mesmo na foto, dá para ver claramente que Israel não simplesmente demoliu um prédio. Há um ataque preciso e direcionado. Mas quem era o alvo? No final do artigo da Al Jazeera, diz que pelo menos 6 cientistas nucleares, incluindo um ex-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, foram assassinados no ataque. Vários dos principais comandantes militares do país também foram mortos. Perceba como a manchete grita área residencial, mas no final eles admitem que os verdadeiros alvos eram cientistas nucleares e altos oficiais militares. A mídia internacional, que não teve problema em mostrar imagens gráficas de palestinos feridos em Gaza, simplesmente não sabe como noticiar que Israel está atingindo alvos militares enquanto o Irã está atacando civis. E se você não entender isso, não vai conseguir compreender o que vai acontecer a seguir. Como o Irã ultrapassou a linha vermelha de Israel, agora Israel vai atacar o regime iraniano com toda a força. Israel não vai bombardear civis aleatoriamente. Não é isso que fazemos. Prédios do governo, infraestrutura e autoridades do regime, todos eles serão alvos. Neste momento, o objetivo mais crítico para Israel é eliminar a capacidade do Irã de lançar mísseis balísticos. Estimativas israelenses sugerem que eles ainda têm cerca de 2.000 mísseis restantes. Assim que essa ameaça for neutralizada, o povo de Teherã, Isfahan e Mashhad verá caças da Força Aérea de Israel sobrevoando. Caças com a estrela de Davi na asa, destruindo alvos do regime. Não existe internet livre no Irã, então o governo ainda pode mentir para seus cidadãos. Mas em breve, o povo iraniano vai olhar para cima e ver a verdade no céu. O regime que os oprimiu por mais de 40 anos está prestes a cair, graças aos belos F-15, F-16 e F-35 israelenses. Por favor, compartilhe este vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Quero agradecer todos os meus apoiadores, vocês me fazem continuar. E para os 10% de vocês que estão assistindo de Israel, fiquem seguros. Yalla, tchau.